Pois é. Então, eu gostaria então que você esclarecesse o seguinte, né, que uma das críticas mais frequentes feitas à União Soviética e também, por consequência, a Stalin, é a grande fome na Ucrânia, em 32 e 33, que também é chamada de Holodomor. O que realmente aconteceu? Essa fome na Ucrânia foi uma fome premeditada pelo Stalin? Foi uma fome que aconteceu por causas naturais? O que foi isso, de fato? Posso, Klaus? À vontade, camarada. Vai primeiro, okay, que eu finalizo. Galadomor. O Holodomor, que os russos chamam de Galadomor, o que aconteceu? Primeiro, morreu muita gente no Holodomor? Sim. Foi uma fome causada por Stalin num laboratório? Não. Tanto não foi que a fome não foi só na Ucrânia, a fome foi na região da Ucrânia, no Baixo Volga e depois dos Urais. Só de população cazaque nômade, por causa dessa fome, migrou para a China mais de 350 mil pessoas. Fosse esta uma fome étnica colocada num local específico, por que você atacaria uma região que é uma região muito importante industrial num momento de construção para uma guerra que já estava aberta e começando na Ásia? Vamos ir além. Os números que são colocados do Holodomor são números completamente inflacionados que levam a situações maravilhosamente ridículas. De qual tipo? Do tipo em que, primeiro, a gente tem que entender que o censo que era feito na Rússia até o momento do czarismo, e o censo que era feito na Rússia depois da Revolução, ele tinha critérios étnicos diferentes. Então, assim, existia um momento onde o censo era quem é ucraniano, qualquer pessoa cujo pezinho está dentro da Ucrânia. Depois o censo passa a ser quem é o ucraniano, as pessoas de etnia ucraniana. Então, todos aqueles que estavam dentro da Ucrânia, que fossem poloneses, que fossem grão-russos, que fossem da Iacútia, que fossem tajiques, independente, não contariam mais dentro do número de ucranianos. O primeiro número de mortos do Holodomor que é contado são essas pessoas no censo quando elas deixam de ser ucranianas. Elas simplesmente são colocadas nos números ocidentais como se elas tivessem morrido da noite para o dia. Segundo, os cazaques que saem do Cazaquistão e que eles consideram aquela coisa, Holodomor quando interessa é só na Ucrânia, quando não interessa ele pega a Rússia até onde for necessário. Os cazaques que migraram, por exemplo, são contados todos eles como mortos, de forma que quando eles voltam é como se 70% da população cazaque tivesse aparecido por dobramento. Né? Assim, os cazaques nascem um do joelho do outro e se multiplicam por brotamento. Para além disso, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos falando de uma fome, fomes são periódicas na Rússia. Fomes são periódicas na Rússia desde sempre. Você falou de literatura russa, qualquer um que goste de literatura russa e leia a literatura russa dos séculos 18, 19 e 20, vai ver textos falando de fome em toda ela, porque fomes eram periódicas nesse país, exatamente pela falta de qualidade de tratamento agrícola. A Rússia, quando ela faz seu primeiro censo agrícola de máquinas, ela tinha 250 tratores em toda a Rússia, quando a Inglaterra tinha 17 mil, e a Rússia tinha 2 colheitadeiras na Rússia inteira, tá? Isso em 27 ou 28. Quando a gente chega no censo de 33, você já tem 22 mil tratores e 3.500, 4.000 colheitadeiras. Então, esse é o momento em que a gente está passando, ao mesmo tempo, por um processo de industrialização, por um processo de deskulakzação, e a gente tem que entender que quando se tentou acabar com os kulaks enquanto classe, e não matar todos os kulaks, como é vendido no Ocidente, boa parte desses kulaks se revoltaram contra isso e tentaram prejudicar as colheitas de todas as formas. Então nós temos uma conjunção de fatores. Fome. Fator climático. Teve uma colheita péssima no ano. 2, a questão econômica. Você está num momento de transição onde os kulaks, você está começando a formação das cooperativas, dos kolkhozes e dos sovkhozes, com os kulaks sendo combatidos enquanto classe, e esses kulaks tentando entrar nos kolkhozes e sovkhozes para prejudicar os kolkhozes e sovkhozes e tentando fazer uma política de terra arrasada na região. 3, você teve, para melhorar tudo, uma epidemia de febre tifoide
que pegou toda a Ucrânia, a região do Baixo Volga e parte dos Urais nesse ano também. 4. Para além disso tudo, você tem a questão das pessoas que foram transportadas. Em todas as estatísticas do Holodomor ucraniano que são colocadas, os kulaks e as classes que estavam junto com eles, que foram transplantados para a Sibéria, aparecem como mortos. Então você tem o transplante de 70, 80, 100 mil, 200 mil pessoas que simplesmente vão sumir depois como se elas tivessem morrido junto da fome. Então a fome existiu, a fome não foi uma fome criada, tanto não foi uma fome criada que quando você chega em 33 você tem uma colheita recorde, em 34 e 35 mantém. Né? Então, assim, como que se fosse uma fome criada de uma política de terra arrasada de um ano para o outro, com a simples melhora das condições climáticas, a ausência da febre tifoide, o avanço dos sovcos e cocôs, lembrando que na região da Ucrânia, você chega a ter, num primeiro momento, quase 70% das pessoas cooperativadas, isso vai cair de 35 a 38 e vai alcançar um pico novamente no final da década de 30, na virada da década de 40, né? Como que você explicaria isso nessa fome? Como que você explicaria isso chegar no Cazaquistão? Como que você explicaria a migração em massa de populações de pastoreio em direção à China? Como que você explicaria isso passar por todo o Baixo Volga? Ou seja, né, o que se tem, de fato, é uma fome. E lembrando, a fome da década de 30, que ocorre na Ucrânia, ela não mata 1/10 das pessoas da fome que foi causada, essa sim, artificialmente, na década de 20, durante a Guerra Civil, pela invasão das 14 potências. E ninguém fala dessa fome. A fome de 23 a 26 matou 10 milhões de pessoas. E essa fome não foi criada porque deu problema, porque tal. Ela foi criada porque houve uma invasão de 14 potências coligadas para terminar com o sonho de um país de autodeterminação. Voltando lá para a fome de 31 a 32 na Ucrânia. Uma outra coisa que é muito importante falar é o seguinte: existem testemunhos locais de imprensa estrangeira. Quem espalha a mentira da fome, no primeiro momento, ainda na década de 30, são empresários midiáticos estadunidenses, anticomunistas, que espalham isso. Isso vai ser recuperado no pós-guerra por militantes ucranianos. Militante ucraniano do pós-guerra que vai para os Estados Unidos, gente, eu te contar um segredo. Era nazista para um caralho e fazia pogrom e matava judeu. Tá? É esse tipo de gente que foi para os Estados Unidos, os militantes nacionalistas ucranianos, gente de Stefan Bandeira, de todo esse tipo de lixo que tinha ali, e são eles que vão recuperar essas reportagens falsas da década de 30 para espalhar isso de novo na década de 40, 50, no primeiro momento, na Guerra Fria Cultural, que volta com força na década de 80, e quando volta com força na década de 80, já sobre a égide de homens como Conquest, do pessoal de Harvard, eles vão e usam como testemunho de fonte primária pessoas que não estavam no local e que eram abertamente colaboracionistas dos nazistas. Inclusive, usam fotos de reportagens falsas da década de 30, que na verdade são fotos da fome de 20. São fotos da fome de 23 a 26 que são vendidas como se fossem fotos da fome de 30 na Ucrânia. Então, assim, eu não estou falando aqui que as pessoas não morreram de fome, que não houve uma fome, que isso fique bem claro. Houve uma fome. Não somente houve uma fome, como houve uma fome junto de uma epidemia de tifo, junto de uma comoção social para uma mudança social profunda, que foi a descolonização da Ucrânia. O que não houve em momento nenhum foi um genocídio programado de uma etnia. Klaus. Maravilha. Camaradas, todo esse prognóstico que o João passou, ele está primeiro em um livro, né? O principal autor disso é o Douglas Totlin, né? Que trabalha bem a questão da fome na Ucrânia, onde ele vai pegar as notícias nazistas, basicamente as matérias de jornais que William Hearst rouba dos nazistas da Gestapo para começar a difundir, que ele era muito amigo do Hitler, né, o Hearst. E o Hearst ele vai financiar também a oposição a Stalin, né, num determinado momento. Então, ele acaba publicando muita coisa que os nazistas escreveram. Agora, tem uma questão que ela é muito delicada. Quando eles abriram os arquivos em 91, a narrativa dos kulaks deu uma pequena modificação apenas. Notou-se que sim, houve esses episódios que o João comentou, né? Houve kulaks sabotando
os kolkhozes, os pequenos camponeses, e por isso que fizeram, sim, a coletivização, que era para não haver nenhum tipo de sabotagem, né? Essa que era a intenção da coletivização em geral. No entanto, o Mark Tauger e outros, como Viktor Zenskov, né, na Rússia, vão atribuir a questão da fome na Ucrânia a uma crise dos grãos que pegou também a Europa Oriental. Então, começa aí, né? Essa crise de grãos, eles propõem que seja mudado o nome do Holodomor para a crise dos grãos. Essa é a primeira mudança que eles vão propor. E a coisa foi tão longe que o Mark Tauger, ele conseguiu, de certo modo, eu coloco isso no meu livro, né? Ele conseguiu fazer com que dois historiadores que faziam estatísticas dessas mortes, admitirem que eles usaram um cálculo deliberadamente falso. Então, eu coloquei uma citação lá mostrando isso, né? Só que o Tauger vai dizer que, apesar dos pesares, a maioria dos kulaks apoiou Stalin, por incrível que pareça. Eles tiveram essa sensação, sim, né, de que os kulaks, no caso, eram sabotadores, mas foi mostrando com o tempo que os próprios kulaks não foram contra muitas das políticas, né? Com o tempo, eles até começaram a admitir, mesmo os que passaram dificuldades na prisão e na deportação, eles apoiaram o governo. E muitos ainda diziam uma coisa que é mais surpreendente ainda: olha, o governo está errando com um ou dois de nós, mas não está errando com todos nós ou com o povo. Então tem isso, né? Essa nova abertura, ela deu uma perspectiva para essa questão da fome na Ucrânia muito boa, né? No sentido de mostrar que foi uma crise, não teve uma deliberação do governo soviético, até porque, como o João falou, se eles quisessem matar pessoas por fome, eles não parariam. E por que eles vão parar com isso em 1934? Não tem o menor cabimento. Se você quer gerar isso, você perpetua. Não tem o menor cabimento. Você embarga países, você faz uma série de coisas do tipo. Então, pode falar, Glauber. Essa é uma boa questão. Você mencionou sobre a questão dos números, né? E sempre fica a pergunta no ar: onde é que esses caras conseguiram esses números exatos? Não foram tantas pessoas, principalmente antes da abertura dos arquivos soviéticos, né? Quem conseguiu contar quantas pessoas morreram em determinada região? Eu vou te explicar uma coisa interessante. O Walter Duranty, ele foi um dos caras que foi cobrir a questão da fome na Ucrânia pelo New York Times. Foi ele, um outro repórter do New York Times e 2 da BBC, né? Sabe qual a cifra que eles falaram? Eles falaram que morreu cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto Conquest e outros falam que era 7, né? Se a gente parar para ver no concreto. Mas o Walter Duranty foi lá, e detalhe, o Walter Duranty conseguiu confirmar na época, né, pela pesquisa que ele fez lá, jornalística, pela investigação, que havia uma crise dos grãos. Só que o Walter Duranty, no meio da Guerra Fria, ele é considerado comunista. Na verdade, ele não era, ele era um liberal progressista até, mas era um liberal, não deixava de ser. E o pior de tudo é isso, ele chega na mesma conclusão que o Mark Tauger. Ele traz algo que vem antes da Guerra Fria, está consonante, no caso, com o que vem depois, que é a abertura dos arquivos. Então, o que acontece? Houve entre a era Stalin e a abertura dos arquivos um período de Guerra Fria que dissimulou tudo, né? Até testemunhas que nunca estiveram lá passaram a mostrar que estavam lá. Tinha um oficial da BBC, em especial, que ele falou que esteve na Ucrânia, só que não tem nem visto dele lá. Aí, como que ele fala que ele foi para lá? Ele fala que ele foi para lá simplesmente porque ele tinha um contato lá dentro, que deu um passaporte falso. A história é totalmente maquiada, entende? Pode falar, João. Então, e só para responder mais diretamente ao Glauber, como que entra os números, né? Primeiro, essa diferença do censo étnico para o censo geográfico-topográfico, ela é usada para estipular a parte dos mortos. Então, se você tinha na Ucrânia 23 milhões de ucranianos e depois você tem 20 milhões, foda-se se o resto era judeu, polaco, cazaque, iacute, tajik, o cara na 4. Sumiu 3 milhões, já tem 3 milhões na nossa conta.
Aí você pega as pessoas que foram transplantadas para outros lugares durante os períodos de coletivização. Né? E aí você aumenta esse período e vai desde o começo das coletivizações até o final da fome. Aí você tem mais 800 mil pessoas transplantadas. Transplantou, morreu, né? Transplantou para outro lugar, qual que é esse lugar? O além. O além é morte. Aí você mete mais essas pessoas no meio do número. Aí às vezes você tem o seguinte... Você tem uma região que foi especialmente atingida e uma outra região que não foi especialmente atingida, né? Porque a Ucrânia não é uma grande cidade chamada Ucrânia, né? E a fome ela não espalha exatamente igual em todos os cantos. E aí, por exemplo, assim, na Galícia Ocidental você teve mais fome, por exemplo, do que no norte da Ucrânia. Aí o que você faz? Você pega uma cidade qualquer da Galícia que você consegue ter um número, e você estipula este mesmo número para todas as outras cidades com base na cidade que teve mais número. Você escolhe qual cidade do país morreu mais gente, tal. Então vamos estipular esse mesmo número para todas as pessoas como porcentagem. Ponto. Morreu mais tanto. Sendo que as pessoas estão morrendo duas vezes, porque está morrendo no censo, está morrendo no número, está morrendo na cidade, e esses números vão sendo somados até se chegar nesse número. E o mais legal é que o mesmo autor, ao longo de décadas diferentes, à medida que o anticomunismo dele vai aumentando, mais mortos vão aparecendo. É a necromancia dos números. O Conquest é um necromante, né? Os mortos do Conquest vão sempre duplicando a cada 20 anos. Então, por exemplo, nos primeiros trabalhos do Conquest ele falava em 4 milhões, nos últimos ele chega a 7 milhões. Com base na, sabe assim, fonte Arial 14, né? Então, assim... E eu me lembro que uma vez eu fiz essa pergunta ao historiador Grover Fu, eu fiz uma entrevista com ele, eu acho que em 2008, 2009, se eu não me engano, e eu perguntei sobre a questão dos números de mortes, né? E ele me respondeu assim: você quer perguntar mortes adicionais, né? Porque as pessoas normalmente morrem mesmo de mortes naturais. Então tem também essa questão, né? Porque no censo tem um número de pessoas que estão morrendo de morte natural. Agora, se você quiser perguntar sobre mortes adicionais, e pela causa dessas mortes adicionais, aí a gente tem um outro número ainda. E por falar dessa questão de mortes... Pode complementar? Eu vou emendar só porque você tinha falado um tempo atrás dos números absurdos do Stalin. Tudo o que acontece na Rússia é uma morte direta do Stalin. Então, por exemplo, assim, teve guerra civil. Essas mortes vão para o cálculo do Stalin. O Stalin matou cada pessoa que estava na guerra civil de um lado e do outro. Todas as balas saíram da mão do Stalin. Né? As pessoas que morrem do crescimento vegetativo da Rússia ao longo do período do Stalin. Obviamente assassinadas cruelmente por Stalin, se Stalin não estivesse lá, todas seriam imortais. As pessoas que morrem na guerra, fossem elas de nacionalidade russa ou não, o corpo bateu no chão dentro da Rússia, o Stalin assassinou. Então, assim, é assim que você vai chegando nesses números malucos, aonde a mesma pessoa tem que ter morrido umas 4 vezes diferente.